Olá, meu nome é Rodrigo Rizon, o meu RA é 1802-1255, o meu polo de apoio é Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Eu pertenço à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão, aqui da minha cidade, que tem como pastor-presidente o pastor Adalberto dos Santos Dutra. Eu sou acadêmico do curso de bacharel em Teologia pela Faculdade Unicesumar e este é a realização de um trabalho para esta faculdade, do qual eu preciso gravar um sermão bíblico expositivo da Palavra de Deus. Isso quero fazer com alegria e o meu desejo e oração é que todos quantos tiverem acesso a este vídeo também sejam edificados por esta palavra, por esta mensagem. O título desta mensagem é 4 privilégios de estar em Cristo. 4 privilégios de estar em Cristo. O texto bíblico sugerido pela faculdade é Romanos, capítulo de número 8, versículo 31 ao versículo de número 39, da qual quero rapidamente fazer a leitura. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica? Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. 4 privilégios de quem está em Cristo. O texto do apóstolo Paulo é um texto que sugere isso, que sugere uma nova posição para aqueles que estão em Cristo Jesus. E agora aqueles que estão em Cristo e permanecem neles podem desfrutar de uma posição, não só de uma nova posição, mas de uma posição privilegiada. Quem tem uma posição política, uma posição intelectual, uma posição material privilegiada, tal pessoa sempre vai desfrutar de vários benefícios advindos de tal posição da pessoa. Uma pessoa benquista pela sociedade, uma pessoa famosa, ela, por onde ela passar e onde ela chegar, ela vai ser honrada, ela vai ser aclamada, porque ela realmente desfruta de uma posição privilegiada. Quem, por exemplo, possui uma posição financeira privilegiada, uma posição material privilegiada, essa pessoa se beneficia dessa sua posição materialmente, financeiramente bem. Ela pode desfrutar de boas viagens, de um bom carro, de um bom restaurante, de um lazer, por exemplo. O que eu quero dizer nesta mensagem é que aqueles que estão em Cristo também desfrutam de uma posição de privilégio. O que seria um privilégio? O privilégio é uma posição, é um direito, é uma vantagem que um indivíduo tem em detrimento de outras pessoas. Por exemplo, em uma agência bancária,
as mães que amamentam, as mães que têm criança de colo, as pessoas que são de uma certa idade avançada, elas desfrutam de um privilégio. Elas não precisam ficar na fila, elas podem ser atendidas rapidamente porque elas desfrutam de um privilégio da sua posição. Agora, em Cristo Jesus, nós precisamos entender isso também. Esta posição, esse direito, esta vantagem que um indivíduo tem em detrimento da maioria, é uma vantagem, nós poderíamos dizer que é uma regalia. E o apóstolo Paulo, aqui neste texto, eu encontro pelo menos 4 posições privilegiadas que têm as pessoas que estão em Cristo. O apóstolo começa escrevendo à igreja em Roma, no capítulo 8, versículo 31, fazendo uma pergunta. Ele diz: que diremos, pois, a estas coisas? Que coisas são essas que o apóstolo Paulo está falando, né? Ele está falando das coisas que foram descritas no contexto de Romanos capítulo 8, até o versículo 31. Que coisas são essas? Né? Nós poderíamos ler ali, Paulo está falando no contexto que Cristo nos libertou. Paulo está falando no contexto que o Espírito de Deus habita em nós. Então, que coisas são essas? São benefícios, privilégios. Paulo estava dizendo que os nossos corpos seriam vivificados, que os nossos corpos seriam transformados. Paulo está dizendo que nós somos filhos de Deus e, como filhos de Deus, somos herdeiros de Deus. Paulo está dizendo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória que nós um dia desfrutaremos na eternidade. Paulo está dizendo que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Paulo está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo está dizendo que Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Então, que diremos a estas coisas? São estas coisas que estão no contexto. E Paulo agora vai fazer então uma pergunta. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, diante de tantas bênçãos descritas, Paulo afirma: se Deus é por nós, quem será contra nós? O primeiro privilégio que uma pessoa que está em Cristo desfruta é que ninguém pode ser contra ele. Por quê? Porque ele é filho de Deus, porque Cristo o vivificou, porque o Espírito de Deus habita nele. Imagine comigo, se Deus dispôs do seu próprio Filho, aquilo que ele tinha de mais precioso, ele não haveria de ser por nós? Ele não haveria de estar conosco? Ele não haveria de suprir em Cristo todas as nossas necessidades? Então, querido ouvinte deste vídeo, se você está em Cristo, ninguém pode ser contra você. O primeiro benefício que as pessoas em Cristo Jesus têm, ou o primeiro privilégio que desfrutam aqueles que estão em Cristo, disse Paulo: ninguém pode ser contra ele. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Está dizendo Paulo. Primeiro privilégio que tem as pessoas que estão em Cristo, que ninguém pode ser contra elas. O segundo está no versículo 33, quando Paulo diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? O segundo privilégio de estar em Cristo é que ninguém pode acusá-lo. Quem tentará acusar? Quem tentará incriminar? Quem tentará culpar aqueles que estão em Cristo? Aqueles a quem Deus elegeu? A resposta de Paulo é ninguém. Nós sabemos exatamente que a Bíblia fala em Apocalipse 12 e o versículo de número 10 que nós temos o adversário, nosso inimigo, que é também um acusador. Portanto, nós precisamos conhecer e crer que agora, na nossa nova posição espiritual em Cristo, o inimigo não poderá encontrar ocasião em nossas vidas. E por que disse Paulo? Por que ninguém poderá acusá-los?
porque somos, ou são as pessoas que estão em Cristo, eleitos de Deus. Versículo 33 ele diz, porque Deus os justifica. O que significa ser justificado por Deus? Significa ser declarado pelo próprio Deus justo. Significa ser declarado pelo próprio Deus absolvido. Significa ser declarado pelo próprio Deus sem culpa. Agora, se Deus nos declara assim, quem poderá nos acusar, disse o apóstolo Paulo. Toda esta justificação de Deus para nós, na nossa nova posição em Cristo, ela não tem a ver com os nossos méritos. Porque nós somos pecadores e diz a Bíblia que nós estávamos destituídos da glória de Deus. Mas toda esta justificação está com base nos méritos de Cristo. Pela morte, pela ressurreição de Cristo, foram imputados a nós, foram creditados a nós esta justificação. Ser justificado por Deus significa que Deus é quem faz as regras para a justificação e não o homem. Significa, como disse o profeta Isaías, capítulo 64, versículo 6, que as nossas justiças são como trapo de imundícia. Mas em Cristo Jesus nós somos justificados. E o segundo privilégio de estar em Cristo, disse Paulo no versículo 33, ninguém poderá acusá-los. E graças a Deus pela nossa nova posição em Cristo Jesus. Terceiro privilégio de estar em Cristo, ninguém pode condenar. A Bíblia diz, Paulo escreveu, versículo 34, quem os condenará? Ele está fazendo uma pergunta. Quem os condenará aqueles que estão em Cristo? O mesmo Paulo escreve no mesmo capítulo, agora no versículo 1, que me vem à mente. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há condenação para quem está em Cristo. Mesmo até porque que no campo jurídico, nos nossos dias, para que uma pessoa seja condenada, primeiro é necessário uma acusação formal, para que depois possa haver uma condenação. Portanto, se ninguém pode acusar você em Cristo, muito menos condenar você. E Paulo responde, por que ninguém pode vos condenar? São várias as razões, vários os motivos. Porque Jesus morreu por nós, e através da sua morte ele cancelou o escrito de dívida que tinha contra as nossas vidas. Porque ninguém pode nos condenar, porque Cristo ressuscitou e um dia também nós haveremos de ressuscitar. Porque ninguém pode nos condenar, porque Cristo Jesus está à direita de Deus e intercede por nós. E espiritualmente nós estamos também em Cristo Jesus, assentado nos lugares celestiais. Graças a Deus, porque ninguém poderá lhe condenar. Então, o primeiro privilégio de estar em Cristo, ninguém pode ser contra você. O segundo privilégio de estar em Cristo, ninguém pode acusar você. E o terceiro privilégio de estar em Cristo, ninguém pode condenar você. O quarto privilégio de estar em Cristo está nos versículos 35 a seguir. Quem pode nos separar do amor de Deus? Quarto privilégio de estar em Cristo. Ninguém e nada pode separar esta pessoa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Imagine comigo. Se ninguém pode ser contra, se ninguém pode acusar, se ninguém pode condenar, muito menos poderá separar de Cristo. O que supostamente poderia nos separar do amor de Cristo? Paulo faz esta pergunta. Dificuldade? Dificuldades necessariamente não são obstáculos para nos separar do amor de Deus. Porque aqueles que estão em Cristo Jesus aprendem a servir a Deus e na sua nova posição em Cristo, a estar alegre, a estar
na presença de Deus, mesmo quando as circunstâncias são contrárias, mesmo quando as coisas não estão dando certo. Nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus. Eu quero concluir aqui esta mensagem dizendo para você que nós devemos nos apropriar desta nova posição espiritual que nós temos em Cristo Jesus e desfrutar então desses privilégios que nós temos de estar na presença de Cristo. E eu encerro fazendo um apelo a você. Se você está em Cristo, você pode sim desfrutar dos privilégios desta sua posição. Agora, se alguém está em Cristo, diz a Bíblia, disse Paulo, nova criatura era, as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Então, se você está em Cristo, pode desfrutar dos privilégios que você tem dessa sua nova posição. Portanto, se você ainda não está em Cristo, talvez você está me ouvindo, né? Talvez você sinta-se assim. Alguém é contra você, alguém te acusa, alguém te condena, ou alguém ou algo faz com que você esteja separado do amor de Deus. Mas eu aconselho você, neste dia, a entregar a sua vida a Jesus, a entregar a sua vida a Cristo Senhor, a estar na sua presença e ser um privilegiado, a desfrutar dos privilégios que temos de estar em Cristo. Quem está em Cristo pode passar por lutas, dificuldades, obstáculos na sua vida. Ainda assim ele está alegre. Ainda assim o seu coração está transbordante. Porque afinal de contas, Cristo é maior. Afinal de contas, quem poderá o acusar? Quem poderá incriminar? Quem poderá condenar? Quem poderá separar esta pessoa do amor de Deus? Se você está em Cristo, você é um homem, uma mulher abençoada. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Tenham todos uma boa tarde.